Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, ser Matheus Pereira, diretor da Pátria Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Alagoas para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja. Enquanto muitas regiões estão iniciando os trabalhos de plantio da sua safra, a gente tem acompanhado isso aqui na nossa programação. Lá em Alagoas, os trabalhos estão na finalização da colheita. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Renato Carvalho, ele que é engenheiro agrônomo e técnico da SEAGRE, a Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Renato, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme, é um prazer nosso e poder prestar algumas informações e esclarecer aí esse Brasilzão grande sobre tantas coisas diferentes, né? Tantas regiões diferentes que existem, né? Mas que todas produzem. Renato, a colheita está chegando ao final da safra de soja aí no estado. Que balanço a gente pode fazer desse ciclo da soja alagoana? Como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras e os rendimentos alcançados nesse momento? Bom, em Alagoas, é claro, a Alagoas ela faz parte do que a gente chama a região leste do Nordeste, né, que tem um regime de chuva diferente do restante do país. Como você citou aí, nós estamos, na verdade, agora colhendo a safra de soja e milho. Então, assim, a safra de soja praticamente já está toda colhida, né? É uma área menor do que milho, sem dúvida nenhuma. É uma cultura que foi reintroduzida, a gente pode falar assim, a partir de 2015 aqui no estado, com alguns trabalhos de, vamos dizer assim, de indução da própria Secretaria de Estado. Então, assim, a colheita ela se dá nesse momento. Inclusive, teve que dar algumas paradas porque um pouco fora da curva, né, um ponto fora da curva, teve algumas chuvas esse mês de setembro, o que não é mais normal, né? Então, deu uma parada, mas nós estamos apenas, talvez, com 20%, ou talvez até menos, 20% da área a ser colhida. O restante já foi colhido. E, assim, o que a gente pode falar de produtividade o que a gente pode pensar é que, a partir de 2015, quando nós começamos esse trabalho de incentivo, a reintrodução da cultura da soja, não se tinha variedades ou plantas que a gente soubesse que eram exatamente adaptadas à nossa região. Então, a Embrapa entrou nesse circuito, né, definindo alguns materiais no primeiro ano, no segundo ano já reduziu para materiais que foram bem-sucedidos. E, assim, hoje, na pesquisa, se alcança 76, 75 sacas por hectare, né? Na área de produção, isso reduz um pouco, fica aí na faixa de 60, 65 sacas por hectare de soja, né? Que já é algo muito bom, né? E que satisfaz bem os produtores que estão aqui. E aí, Renato, você comentou, né, que a área de soja é menor do que a de milho. Só para a gente ter uma ideia melhor desse tamanho, quantos hectares aí costumam ser cultivados com a soja e quantos com milho, para a gente ter essa comparação?
Olha só, a gente tem que esclarecer, Guilherme, que assim, milho é uma cultura que vamos dizer assim, é tradicional, apesar tem muitos anos que está estabelecida no Brasil inteiro, na verdade. E soja é diferente por causa de Alagoas, né? Alagoas teve algumas tentativas, né? A pesquisa fez algumas tentativas junto com a assistência técnica em 2002 e 2015 é que, na verdade, nós retomamos com esse incentivo. Hoje a área é relativamente pequena, né, de soja, talvez 10 a 15 mil hectares apenas, né, comparada com o milho é muito menor, né, são produtores que estão sendo pioneiros. Nós, inclusive, temos produtores que saíram do Oeste Baiano, da região do Mato Grosso, que se estabeleceram aqui. Exatamente não exatamente pelas produtividades ou qualquer coisa assim, porque se alcança da mesma forma que qualquer outro lugar do país, mas pela grande sacada de você produzir soja na entre-safra do Centro-Sul, né? Então, isso é que é a grande sacada. Você tem soja, inclusive algumas empresas de sementes têm parceria com alguns produtores aqui, né? É exatamente por isso, porque na hora que o Centro-Sul está precisando de semente, nós estamos acabando de colher essa soja. Então, assim, a Alagoas ela não é uma fronteira de quantidades, mas é uma fronteira de oportunidade e principalmente nessa questão de produção de sementes. E aí, justamente por ter esse volume na entre-safra, né, Renato? O produtor consegue opções boas de comercialização, consegue aproveitar bons momentos do mercado, né? Sem dúvida nenhuma. Não há nenhuma dificuldade em relação à comercialização. Inclusive, como eu te falei, essa questão de você produzir soja, a gente sabe que soja você tem que ter um armazenamento muito bem feito para que ela dure alguns meses, quando é semente, né? E para que você possa garantir germinações altas. E o fato de você disponibilizar para o mercado uma semente que acabou de ser colhida, isso é muito legal. Então, assim, isso é um dos, vamos dizer assim, uma das oportunidades que, sem dúvida nenhuma, Alagoas oferece. As áreas verdadeiramente ainda não são muito grandes, né? A área não é grande, mas assim a gente tem algo que está acontecendo que é característico aqui. A cana-de-açúcar é a cultura de maior expressão em Alagoas, mas assim a rotação de culturas e você aproveitar essa questão da renovação da cana com soja, nós não temos muita adesão ainda aqui no estado, mas eu acho que como um dos maiores players nessa questão de plantio de cana, né, uma das maiores usinas que nós temos aqui, ela está entrando por esse viés. Eu acredito que nós vamos ter um aumento significativo de área plantada nesses próximos anos, sem dúvida nenhuma. E aí, Renato, falando agora um pouquinho do milho, né? Você comentou que é uma cultura mais tradicional, mas já bem estabelecida aí no estado. A colheita também está acontecendo nesse momento. Como é que estão os rendimentos? Como é que foi o desenvolvimento do milho por aí? Bom, milho a gente tem que abrir um parêntese aí para a gente falar sobre milho em Alagoas. Normalmente, né, se nós formos olhar os dados da Conab, nós temos médias de produtividade muito baixas. E esse sempre foi um grande desafio. Tem sido um grande desafio para o estado de Alagoas, através da Secretaria de Agricultura, de reverter esse quadro, né? Esse ano nós já vimos isso. Se nós formos comparar dados de 2015 com os dados desse ano de produtividade, a gente vai ver que houve um avanço. Por quê? Milho, como é uma cultura tradicional, ela por muitos anos tem sido utilizada com baixa tecnologia aqui no estado, né? Com baixa tecnologia. Mas o que é que aconteceu esses últimos 2 anos? O boom aí de preço e vamos dizer assim, de oportunidades que surgiram, deu um estalo para uma série de produtores, né?
para uma gama de produtores que esse ano já investiram bastante, não houve aumento só de área, houve aumento de produtividade também, né? Mas exatamente porque começou a se aportar um pouco mais de tecnologia. E, assim, as perspectivas para o ano que vem, elas são boas nesse sentido, de que nós vamos aumentar a área e aumentar a produtividade, né? A gente tem um estado vizinho aqui, Sergipe, que é menor do que Alagoas, mas quando você vai olhar as produtividades e a produção de Sergipe em relação à cultura do milho, como é que a gente... a nossa fronteira entre Alagoas e Sergipe é o Rio São Francisco. Como é que você passa para o lado de lá e, assim, a cultura do milho em Sergipe está tão tecnificada, com alta tecnologia, e você vira para o lado de cá do rio, passa só o São Francisco e já tem uma outra condição. Então, assim, o grande gargalo na cultura do milho para Alagoas, esse é o nosso desafio, é incorporar tecnologia de semente, tecnologia de preparo de solo, tecnologia de janelas de plantio, né? O milho, diferente da soja, o milho aqui em Alagoas, ele ocupa também a região semiárida do estado, né? Então, o desafio é muito maior no semiárido. O regime de chuva é mais curto, mas, mesmo assim, há produção. E, assim, o semiárido, o milho, é muito voltado para a produção de silagem, por causa da pecuária de leite que está estabelecida na região semiárida aqui do estado de Alagoas. Então, assim, o milho o milho está um pouco mais atrasado na colheita, mas não por qualquer problema, mas pelo volume um pouco maior, né? A área plantada é maior, então o ritmo de colheita é um pouco mais lento. Mas já está aí ultrapassando os 50% de área colhida, e eu acredito que até o dia 20, talvez, no máximo, 20, ou fechando o mês de outubro, essas áreas já estão completamente colhidas, tanto de milho quanto de soja. Então, né, Renato, é um crescimento que vem acontecendo ano após ano, mas ainda existe muito potencial, muito caminho pela frente para esse crescimento seguir, cada vez mais o produtor seguir investindo e esses resultados aparecendo aí na região, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem que fazer uma análise, quando a gente faz análise de grãos aqui em Alagoas, a gente tem que levar em consideração a cultura da cana-de-açúcar, quem ocupa os maiores espaços, né? Ela reduziu, mas deu uma recuperada no preço esse último ano, e isso influencia a gente sabe que há uma influência de uma cultura sobre a outra na área plantada, né? Tem a questão de preço, mas também tem a questão da pressão de algumas outras culturas que competem. Mas, assim, cana, a gente entende que cana e soja é uma dobradinha excelente. E, assim, as áreas de renovação de cana, normalmente todo produtor renova 20% da sua área. Então, se nós tivermos 300 mil hectares no estado de Alagoas, que é o que deve estar beirando aí de cana plantada, né? 60 mil hectares só de renovação de cana é o que pode ser plantado, por exemplo, de soja. E sem a gente contar com os produtores que são realmente produtores exclusivos de grãos, né? E que trabalham grãos vamos dizer assim, grãos e pastagem, né? O ILPF, que é algo que está sendo trabalhado aqui no estado com a ajuda da Embrapa, de alguns outros órgãos, da própria Emater aqui do estado, trabalhar, por exemplo, as culturas de soja e milho, mas também pasto, bovinocultura de corte, floresta. Então, tudo isso são fatores que influenciam na área plantada, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que é um estado que tem muitas possibilidades, apesar de ser um estado de pouca extensão, mas ele é estratégico pela época em que você produz, sem dúvida nenhuma. E aí, Renato, só para a gente encerrar, a gente falou aqui, né, de soja, de milho, de cana também, que outras culturas tem aí no estado de Alagoas com áreas mais expressivas que a gente pode citar como esse rol de culturas que são cultivadas aí em Alagoas? Bom, nós temos, como eu tinha falado, a cana-de-açúcar, a safra de cana começa agora. Nossa colheita de cana começa agora, que é o período seco aqui que nós temos, né?
Então, a cana ela começa a ser colhida agora, vai até fevereiro, março, né? Então, está aí nessa faixa de outubro, né, de 2021 a fevereiro de 2022. A cana é uma cultura que, sem dúvida nenhuma, é muito expressiva. É engraçado que tem uma cultura que eu não sei se é muito comum para todos, mas aqui no Nordeste, especialmente em Alagoas, é muito comum e ela está muito atrelada à pecuária de leite, que é a palma forrageira, que é uma cactácea, né? Ela é usada como forragem, mas é impressionante. A porção semiárida do estado, ela tem uma produção expressiva dessa cultura, exatamente porque ela está atrelada completamente à pecuária de leite. Pecuária de leite é sobre a base, vamos dizer, alimentar, uma delas, a principal, é palma forrageira. A gente tem também a questão da fruticultura. Nós temos um canal que ele faz adução no São Francisco, na região Delmiro Gouveia, que ele está no seu quilômetro 100, mais ou menos. Então, assim, essa região do semiárido ela está começando a trabalhar fortemente com fruticultura, né? Então, fruticultura é uma a gente encontra em quase todos os municípios do estado, mas assim com um apelo mais forte tecnológico é na região semiárida com irrigação, né? Então, são culturas que estão bem estabelecidas. Nós temos áreas de laranja bem específico em alguns municípios, fumo na região de Arapiraca, né? Fumo na região de Arapiraca. O milho está em praticamente todos os municípios do estado. A soja já se detém mais a região que a gente chama litoral, zona da mata e agreste. Ela não avança no semiárido por causa da condição climática. É isso aí. Então, assim, as principais são essas. Tem uma série de outras culturas, né? Mas, assim, as que mais a gente pode falar da expressão são essas. Também mandioca. Na região agreste do estado, a mandioca é uma cultura que tem vamos dizer, é muito forte, né? Nessa questão de produção e beneficiamento dessa cultura. Renato, Okay? muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender não só essa questão de colheita da soja e do milho no estado, mas também todo esse cenário das culturas aí na Alagoas, esse tour que a gente fez pelas culturas alagoanas. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu quero agradecer, né, a vocês pelo convite, né? A Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas está à disposição para maiores informações, o que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar. E assim, Alagoas, apesar de ser um estado pequeno de extensão territorial, mas Alagoas tem vamos dizer assim, estrategicamente, né, inclusive para o agronegócio, como ponto, né, como posicionamento no globo, é interessante. E como regime de chuva fora do normal do Centro-Sul também é muito interessante. São oportunidades. Então, eu deixo aí um abraço a todos. Espero que eu possa ter ajudado nas informações. Muito obrigado. Renato, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Ok. O Renato Carvalho, ele que é engenheiro agrônomo e técnico da SEAGRE, a Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita da soja e do milho nesse momento lá no estado de Alagoas. Colheita da soja se encaminhando para o final, a do milho ainda pela metade, mas o Renato destacando justamente essa diferença de calendário com a maior parte produtora do Brasil, com o Centro-Sul, que nesse momento inicia os trabalhos de plantio dessa safra de soja e de milho,
como um dos grandes pontos positivos para essa cultura, um dos grandes pontos que pode fazer estimular esse aumento na produção que a gente vem acompanhando nos últimos anos para os grãos alagoanos. Renato apontando essas oportunidades de mercado justamente nesse período de entre-safra, o produtor consegue boas oportunidades de comercialização, muitas empresas têm procurado produtores lá do estado, fechando parcerias justamente para absorver essa produção nesse momento de baixa oferta, nesse momento de entre-safra. Então, os produtores lá de Alagoas vêm crescendo essas oportunidades. A área de soja cresce ano após ano desde 2015, quando essa cultura foi reintroduzida lá no estado, conforme o Renato comentou aqui pra gente. O milho já é uma cultura mais tradicional, a cana-de-açúcar segue sendo a principal cultura alagoana. Renato também destacou essas principais tipos de culturas que a gente encontra lá em Alagoas, destacando, claro, a presença da soja e do milho que estão em seus trabalhos de colheita, com rendimentos que vão se mostrando positivos, vão se mostrando um crescimento nas produtividades ano após ano para essas culturas alagoanas. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.